Bem-vindos, as pessoas estão chegando, um pouco cada um, nós temos a expectativa de mais de 30 pessoas que se inscreveram, então daqui a pouco devem chegar mais novos colegas aqui, profissionais de mercado. Hoje o nosso tema dos encontros é gestão e competitividade, estratégias para se manter competitivo, né, no mercado atual. Bem-vindos, os que já conseguiram chegar. Os encontros é uma atividade que a gente faz já há alguns anos, a gente começou isso, acho que em 2012, mais ou menos, falando sempre com o objetivo de trazer um tema e esse tema ser discutido pelo grupo. Então, sempre a ideia de reunir profissionais, discutir ideias, discutir um tema e fazer essa troca de informação e tratar de temas relevantes para o mercado. Antigamente, na época em que a gente conseguia fazer isso presencial, a gente fazia um encontro, era um café da manhã, durava lá um período de café da manhã, e sempre nesse formato de juntar as pessoas e fazer pequenos grupos de discussão. Esse ano, com o advento da pandemia e o formato de a gente fazer, nós pegamos o modelo do encontro e transformamos ele numa ação online. Então, a gente vai apresentar um ponto para vocês, criar um desafio, né? Quem vai apresentar esse ponto de tema de hoje, que é gestão e competitividade, é a Sandra. Ela vai relembrar que não tem nenhuma intenção de trazer uma aula, não. Reorganizar ideias, reorganizar os conceitos de todos nós e trazer um desafio para que a gente possa discutir, tá? Então, a ideia é que a gente se junte depois em grupos de discussão e que a gente vá se conhecendo cada vez mais à medida que os encontros vão acontecendo. Esse é o terceiro encontro desse ano, a gente vai ter mais um ainda no mês que vem para falar de gestão e pessoas. A gente fez uma série de gestão e essa é a ideia de ter, e no ano que vem a gente retoma os encontros a partir do ano que vem. A gente tem aqui como convidado sempre o Nando. O Nando é um cartunista que trabalha com a gente já há muitos anos, trabalhando a questão do humor corporativo. Então, ele sempre vai acompanhar as salas de discussão, o nosso bate-papo, para capturar mensagens e conteúdos e o que nós estamos apresentando e discutindo e tratando. Então, no primeiro encontro, que foi gestão e inovação, a gente falou de OKR, falou de problemas das pequenas e médias empresas, mas que também são problemas das grandes, né, da inovação, como tratar a inovação nas empresas. No segundo encontro, a gente falou de gestão e cultura. Quem conduziu o encontro foi a Liliane, quem participou lembra, a gente tratou um pouco da questão da conexão, da questão da cultura, do papel da cultura, dos tipos de assessment para a cultura, e hoje a gente vai tratar de competitividade. Então, bem-vindos ao evento, bem-vindos, sintam-se em casa. Falta o café, que a gente ainda não conseguiu dar um jeito de fazer o café chegar aí para todo mundo, e a gente faz hoje gestão e competitividade, e em 25/11 a gente faz gestão em pessoas, construção de times de alta performance. Bem-vindo a todos, e agora vamos começar o nosso tema de hoje. Sandra, é contigo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Antes de começar, é interessante a gente fazer aqui algum acordo, né? Quais são eles? Para que vocês coloquem todas as questões de vocês no chat, fiquem à vontade, podem contribuir com comentários, com perguntas, enfim, fiquem à vontade. O espaço é para todos. Como a Lilian mesmo disse, isso daqui é para a gente trocar ideia, trocar conhecimento, não é uma aula, é um bate-papo. Só peço que quem não estiver falando, por favor, mantenha o microfone fechado para que a gente consiga todo mundo se ouvir. É um espaço para network, então fiquem à vontade para colocar o LinkedIn de vocês, o contato de vocês no chat. Por gentileza, peço que mantenham os vídeos abertos para que a gente consiga vê-los, para que a gente consiga manter aí essa conexão um pouco mais próxima, né? Já que nós não temos condições de estar ao vivo e a cores, mas que a gente possa se ver.
Nós vamos ter um momento onde nós vamos dividir vocês em salas simultâneas para que a gente possa fazer o exercício. E na volta, nós vamos trabalhar como pitch de elevador, né? Cada pessoa vai ter 2 minutos, cada sala 2 minutos para apresentar o resultado do seu trabalho. Então, é importante que vocês consolidem essas informações, elejam um representante, mas nós vamos falar um pouquinho mais para frente. É importante que tenham diversidade de ideias, toda ela é bem-vinda, então não existe o certo, não existe o errado, existe troca de ideias, existe troca de experiências, e são todas bem-vindas. E no final nós vamos fazer uma rápida avaliação do curso, que é sempre importante para que a gente possa melhorar e acrescentar sempre, tá bom? Contamos aí com a participação de vocês. Nesse encontro de hoje, nós vamos falar sobre competitividade, gestão e competitividade, né? Então, o que é ser competitivo? Como gerir essa competitividade? O que faz uma empresa ser competitiva? É ter segurança, é mais produtividade, qualidade, velocidade de entrega? O que faz ser competitiva? É um conjunto de tudo isso. Então, nesse encontro, nós vamos trazer algumas provocações nesse sentido, no sentido de competitividade de mercado. Mas antes de falar de competitividade, é interessante a gente falar o que é ser competitivo, né? O que é ser um competidor. Por quê? Quando a gente fala de competitivo, a gente pensa na disputa, né? A gente pensa na rivalidade. Não é esse o sentido que a gente quer reforçar nesse momento. A gente gostaria de reforçar o sentido de que o competitivo, ele tem capacidade e ele tem competência, né? Como trabalhar essa capacidade dele, como trabalhar essa competência para se manter no mercado. Ele é capaz, ele é entendido e ele é qualificado. E também falar um pouco sobre a questão do funcionário competente, o que é ser um funcionário competente. Então, não é só no âmbito empresarial, né, como uma empresa, um CNPJ, mas eu como um colaborador, como um funcionário, como eu me torno competitivo, né, como eu aumento as minhas competências para me manter competitivo. E o competidor, que é um termo que a gente não gostaria de reforçar, né, a ideia do competidor, é aquele que disputa com o outro, né, e aquele que é concorrente, que é rival, que é adversário. Por quê? Porque a gente entende que uma empresa competitiva, ela tem competência e ética, e ela joga a favor dos clientes e seus funcionários. Então, por isso que a gente quer reforçar aqui o sentido do competitivo e não do competidor, né? De unir forças, de unir competências, de unir conhecimentos para essa tal de gestão e competitividade. Por isso que é importante. Aqui a gente faz uma analogia com o esporte, né? O competitivo é aquele que ele joga no time, né? Que ele disputa, então, por exemplo, revezamento, futebol, que tem todos o mesmo objetivo, então você está ali competitivo, você está ali com a sua perícia, com a sua qualificação em torno de um objetivo comum. E o competidor é aquele, podemos também fazer a mesma analogia com o esporte, aquele cara que está concorrendo sozinho e disputando com os outros a linha de chegada, né? Então, seria esse paralelo que a gente faria entre o competidor e o competitivo. Um outro ponto aqui que nós gostaríamos de trazer para que vocês reflitam é na questão da inovação, né? Quando a gente fala de competitividade, o que a gente qual é o link que a gente faz entre competitividade e inovação? Quando a gente fala de se tornar competitivo, a gente tem que entender que não existe um único caminho para isso. E um desses caminhos é a competitividade. E como se tornar, como manter essa competitividade significa focar no que você já tem hoje, né? Ou você ir
nas suas formas novas ou nas formas usuais, né? Então, como você inova, né? Nas suas formas, uma inovação nova, né? Meio complicado, inovação nova, ou você cria, ou você evolui. Então, a gente vai falar um pouquinho da inovação incremental e da inovação disruptiva. Quando a gente fala da inovação incremental, o que que significa? É você fazer melhorias ou atualizações nos seus produtos, serviços, processos ou métodos existentes, né? Então, por exemplo, a Coca-Cola, né? Ela tem lá a Coca-Cola café, ela tem a Coca-Cola com limão, ela tem a Coca-Cola, ouvi dizer que tem até com cereja, olha que interessante, essa eu não conhecia. Mas assim, ela não mudou a Coca-Cola. A Coca-Cola se mantém. Ela fez uma melhoria no seu produto, né? Para que ela consiga se manter competitiva, para que ela consiga atingir novas pessoas, novos gostos de pessoas. Assim também a gente tem a Faber-Castell, né? A Faber-Castell também é um bom exemplo disso. Ela trabalha lá com tintas, lápis e tudo mais. E eu descobri na minha pesquisa, para trazer aqui para vocês, que existe uma canetinha com a ponta vai e vem. Olha que interessante. Que principalmente para as crianças, né? Que geralmente elas apertam bastante assim a canetinha, e aí ela é retrátil, ela desce, sobe e evita que ela estrague mais rápido. Então, assim, é um exemplo de uma inovação, mas que não veio para... Ela incrementou, né? Ela é uma inovação incremental. Agora, quando a gente fala de uma inovação disruptiva e radical, é aquela onde a sua tecnologia, produto ou serviço, ela é totalmente substituída, né? Ela pode ser transformada ou substituída por uma outra solução, por um outro produto superior. Um exemplo disso a gente traz aqui como a Netflix, por exemplo, né? A Netflix substituiu as locadoras. Então, você assiste, você mudou o seu comportamento através dessa inovação, né? O comportamento da sociedade. Agora, todos assistem filmes através do Netflix, do Spotify, né? Muitos deixaram de assistir, de ouvir as músicas pelos CDs, porque tem a opção de criar uma playlist lá com as suas músicas favoritas, eu não preciso comprar um CD com 15 músicas, com 20 músicas, só porque eu gosto de uma. Eu vou lá e pego a que eu gosto. Então, isso é um exemplo de uma inovação radical ou disruptiva. Também nós temos aqui 6 princípios para essa inovação radical, né? Que ela trabalha a gestão ágil, ela mata o seu próprio negócio, né? Ela cria um negócio novo, um negócio superior. O importante é que ela trabalha com parceiros, e um ponto principal aqui é a questão do design organizacional, né? Onde predomina times multidepartamentais, né? O que a gente sempre fala das squads, né? Então, a gente fala do ágil, a gente fala das squads, isso também é um dos princípios aí para você ter uma inovação radical. Agora, quando a gente fala de inovação, a gente volta lá para aquelas questões iniciais, né? Então, como ser competitivo, como gerir essa competitividade, o que faz uma empresa ser competitiva. E quando a gente pensa nessa inovação, quando a gente pensa em competitividade, a gente tem que pensar que a organização ela é composta por 5 dimensões, né? E essas dimensões, elas são todas interligadas. Então, eu tenho lá a estratégia, que diz, que me dá a direção, né, a direção que a organização pretende seguir, que tipo de cliente que ela tem que ela deseja atingir, qual é o relacionamento dela com os fornecedores e parceiros. Um outro ponto seria a estrutura, né, como é o poder exercido nessa organização. Nós temos também os processos, que estabelece como essas informações, elas fluem dentro da empresa, né? Qual que é o fluxo da informação dentro da empresa.
as recompensas, que é como manter as pessoas motivadas, o que motiva esses times, essas squads que a gente tanto fala. E as pessoas, propriamente dito, porque nada disso funciona sem as pessoas. Então, como ter aquele time de alta performance, como ter aquele funcionário competitivo, é isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de organização. E eu não tenho como mexer na estratégia sem mexer em pessoas. Eu não tenho como mexer em processos sem mexer na estrutura. Todas elas estão interligadas. Então, quando eu tenho uma mudança em alguma dessas dimensões, automaticamente as outras são afetadas de alguma maneira. Isso tudo interfere no comportamento, automaticamente no desempenho e na cultura da minha organização. Agora, fazendo um paralelo dessas dimensões com o termo de inovação, com o sentido de inovação, o que isso significa, né? Então, quando a gente fala lá de estratégia, eu tenho que pensar em como fazer a gestão dessa competitividade, como gerir todos esses elementos. Eu tenho que levar em consideração também os stakeholders da empresa, ou seja, as partes interessadas, que é o cliente, quem tem acionista, são os meus fornecedores, os meus parceiros, então, assim, quem são os meus stakeholders? E levar em consideração a experiência do cliente. Então, uma empresa competitiva, ela tem que ter na sua estratégia esses pontos de atenção, com a gestão dessa competitividade, com os stakeholders e com a experiência do cliente. Quando eu falo de estrutura, o que eu tenho que ter em mente, né? Eu tenho que ter em mente o meu design organizacional. Então, eu tenho um design organizacional, eu tenho um poder que me propicia essa inovação, que vai fazer com que essa inovação dê certo. O meu modelo de gestão é um modelo de gestão que favorece essa inovação, que me permite inovar, que me permite me manter competitivo, né? E a minha governança é importante que ela seja ágil. Ágil no sentido de, a gente fala muito de teste, né? Errar rápido, corrigir rápido, de fazer testes é super importante. A mesma coisa quando eu falo de processos. Quando eu falo de processos, é importante você ter uma visão por processos, né? E não visão dos processos. Uma visão por processos é você pensar na cadeia como um todo, do começo ao fim. E, consequentemente, eu tenho indicadores que me norteiem, né? Como está indo o meu processo, aonde eu tenho um maior retorno, onde eu tenho um maior custo. Então, isso eu tenho que levar em consideração. Também a gestão de crise, né? É importante que eu saiba gerir as crises e, consequentemente, os meus custos operacionais e os meus produtos, eles têm que estar condizente com o que eu pretendo. E quando a gente fala de recompensas, né? Que pontos a gente pode olhar? Claro, gente, que tudo isso é um norte, uma ideia, uma provocação, tá? Nada aqui é uma verdade absoluta. Tudo depende da empresa, tudo depende do quão competitivo você é e quer se tornar, enfim. Quando eu falo de recompensa, eu tenho que aliar as metas aos resultados, né? Eu tenho que aliar metas e resultados com essas recompensas, né? Para que as pessoas se sintam motivadas com as metas e com os resultados que a gente conseguir atingir. Contribuição às estratégias, as pessoas elas têm que se sentir valorizadas, né? Elas muitas vezes a recompensa ela não vem no financeiro, muitas vezes ela vem naquela recompensa de contribuição, de reconhecimento e também da inovação, né? Ela tem que ser um ponto aí de motivação para as pessoas. E quando eu falo das pessoas, né, a questão do funcionário competitivo. Quando eu falo do funcionário competitivo, automaticamente eu penso no desenvolvimento humano. Como eu desenvolvo, né, esse meu funcionário, como eu faço ele ser
como a gente disse lá atrás, como eu faço ele ser perito, como eu faço ele ser mestre naquilo, né? Como eu potencializo os conhecimentos dele. E também, quando a gente fala de pessoas, de inovação, é a pessoa ser protagonista dentro da empresa, né? Alguns falam de ser um empreendedor, um intraempreendedor, né? Aquele cara que tem visão de dono, que participa. Então, é importante também a gente ter essa visão e esse protagonismo também dentro da nossa organização. Acho que podemos fazer a enquete? Claro. Vou soltar aqui, então. Enquete? O que é uma enquete? Conta para mim. Você vai ver. Explica aí. Pô, Você vai ver. fica aí, nunca participei desse negócio. Aí. Explica para mim. A Regina sabe, mas eu não... Pô, a Julieta sabe, mas tem gente que nunca participou. Então, Lili, solta você a enquete que eu tô inativa. Já soltei. Obrigada. Tá. Mas o que é a enquete? A enquete é uma pergunta, a gente vai fazer essa pergunta para vocês escolhem 3 opções, para a gente levantar um pouco o que nós que estamos aqui juntos nessa sala virtual, entendemos que a empresa precisa fazer para se manter competitiva. Quais são os pontos principais que, na sua visão, uma empresa precisa fazer para se manter competitiva? Quais são as grandes questões para vocês? Vamos lá, podem escolher 3, não tem certo, não tem errado, é apenas um levantamento de ponto de vista, de visão, porque, como a Sandra falou, todas essas dimensões estão totalmente linkadas, certo? Então, quando você mexe em pessoas, você mexe em estrutura, você mexe em recompensa, você mexe em estratégia, então é só aqui uma abordagem de onde estão as questões principais hoje, segundo a visão de cada um de nós aqui. 3 pessoas já votaram, vamos lá, 33%. Quando chegar a 80%, a gente encerra a votação e abre aí a visão do grupo que está aqui presente, como é que daqui a pouco nós vamos discutir, né, sobre essas questões aí da competitividade nas nossas empresas. Vamos lá, gente. 66%, 77%. E aí? (77), vou encerrar. Posso encerrar? Pode. Então tá. Não estou vendo a enquete, não. Nem Não, eu. peraí. Não. Peraí. Eu estou às cegas. Acho que a enquete não... Vocês vão ter que votar de novo, ela não entrou. Vamos lá. Ela não entrou. Hoje está tudo acontecendo. Está legal, está divertido. Votem de novo. Compartilhar resultado, não vai, né? Não. Reiniciar a enquete, pronto. Foi? Você que está reiniciando, Lília? Eu vou reiniciar, estou fazendo agora. Tá bom. Pronto. Então, reinicia, por favor. Também não estou vendo, não. Não vendo a enquete. Vamos mas as começar pessoas lá estão de novo? vendo? Eu acho que sim, porque tem gente votando. Tem. Eu estou vendo aqui. Eu estou vendo e estou votando também. 3 Tá bom. votaram. Tá. Eu já votei. Eu não entendo muito disso, mas não é problema de uma tela em cima da outra, porque está aberto. Não, a gente sempre faz assim, Nando. Não, sempre aparece. Hoje Está divertido. Tudo tá acontecendo. Olha, o Murphy hoje ele resolveu trabalhar. E a gente ainda está trazendo uma coisa que os grupos nas salas vão experimentar com a gente pela primeira vez.
Vai Aí ser é bem uma legal. Acho que a gente experimentação pode mesmo. dar 40 minutos de sala hoje. 66% votaram. Vamos lá, pessoal. Vocês sabem que são 10 itens, né? Vocês escolhem 3. Estudar a viabilidade de fusão, diversificar canais de venda, investir em marketing, trabalhar a integração de processos e áreas, gerir melhor a cadeia de fornecedores, investir em soluções tecnológicas, expandir e firmar parcerias, atuar para a retenção de talentos, desenvolver a competência de liderança, investir na capacitação dos seus funcionários, ou de todos os funcionários. 66% votaram. Quer encerrar? Vamos? Eu vou encerrar aqui, então, tá? Bom. Todo mundo está vendo agora, não? Eu continuo não vendo. Eu vou dar compartilhar resultados, peraí. Tá bom. Também não, tá? Também não. Chegou? Para mim, não. Mas ok, se tiver aparecendo Então, para vamos lá. vocês, se puder Então, me vamos lá. ajudar, Vou pôr os agradeço. pontos principais, Sandra, que vocês Tá. estão vendo. A Cristiano falou que ele está vendo. Vou pôr os pontos principais, os mais selecionados. Desenvolver a competência de liderança, porque 100 pessoas, é isso aí, né? Gente, né? A competência de liderança, não transformar as pessoas da nossa equipe em líderes que transformam e que atuam de forma competitiva, ou seja, com competência. Segundo ponto aqui também, 83% da votação, trabalhar a integração dos processos e das áreas. Também é um grande desafio da competitividade, que é tirar os silos departamentais, né? Integração de processos e áreas, fazer processos mais desafiadores e processos mais curtos e processos mais inteligentes, processos que geram valor de fato. A terceira grande escolhido aqui foi investir na capacitação de todas as pessoas da empresa, ou seja, tornar a capacitação um modo contínuo, né? E transformar as empresas num espaço que efetivamente trabalhe o lifelong learning, como se chama atualmente, a capacitação das pessoas. E a gente está buscando a capacitação o tempo todo e as empresas permitindo esse espaço de conhecimento. Então, essas foram as 3 principais, Sandra, até o... Tá. Vou fechar aqui, tá? Tá bom. Gente, realmente a capacitação das pessoas é essencial, todas essas informações são importantes e tudo isso nos torna competitivo, né? Tanto como empresa, quanto como pessoas, como colaboradores, e é o que nós já falamos, a questão do protagonismo, né? É importante ter o desenvolvimento humano, é importante a gente ser protagonista. Alguém tem alguma dúvida, algum ponto, gostariam de colocar... trazer alguma informação, algum case? Fiquem à vontade. Não, só que com relação à enquete, as respostas, né? É curioso que a questão tecnológica não é um dos itens mais colocados como um evento, um tópico de diferenciação competitiva, né? Parece que não é a tecnologia, né? São as pessoas. Porque a questão nunca é tecnologia, né? É processos e pessoas, né? É que as pessoas associam competitividade, inovação, tecnologia e não é. E o problema é a cultura, né? E, portanto, é gente. Não é... Nunca é... A gente tenta dizer que... Porque eu acho que deve ser mais fácil lidar com a tecnologia do que com gente. Sim, a tecnologia então, é bit byte, né? 0 e 1. A gente sempre diz, é tecnológico, mas eu acho que aqui as pessoas realmente fazem essa reflexão. E outro dia a gente estava num evento sobre LGPD, que agora é uma das grandes questões do mercado, e aí a apuração, a referência levada era... 60% das questões de LGPD, da Lei de Proteção de Dados, estão concentradas em pessoas e processos. As outras 40% nos aspectos legais e tecnológicos, né? Então, acho que é isso mesmo, Adriano. A importância das pessoas, da liderança, da capacitação, da formação, né? É isso aí mesmo. A Regina queria falar? Regina, você abriu o microfone?
Tá no mudo. A frase do ano. Você está no mudo. Oi. Oi. Voltei. Voltou. Então, quando a gente fala da empresa capacitar os colaboradores, eu fico numa dúvida, porque hoje a gente fala no protagonismo. Então, se eu sou protagonista, eu tenho que buscar, eu acho que a empresa tem que incentivar a busca do conhecimento. Não, é isso mesmo, Regina, acho que é por aí mesmo. Quer dizer, o que a gente defende é lifelong learning significa eu protagonista do meu desenvolvimento de modo contínuo. E também a empresa não ir lá, olha, faça o cursinho tal, mas a empresa abrir o espaço para essa busca de conhecimento e para a aplicação do conhecimento. Porque aí eu vou lá, faço um curso, mas não posso aplicar nada. Né? Ou a empresa nem me permite, no horário do suposto trabalho, fazer um curso. Né? Não, eu estou trabalhando, não posso fazer um curso. Né? Um curso que eu fui procurar. Então, eu acho que é isso, é o protagonismo, sim, são funcionários competentes, e para isso você tem uma via de mão dupla. Né? Não é necessariamente ficar esperando, como era lá no século passado, quando eu comecei a minha carreira com cabelo branco e tal, que aí falava, puxa, o banco não vai me mandar fazer o curso lá na Febraban? Não? Né? Eu ficava esperando. Eu acho que hoje, pleno século XXI, o que a gente defende e recomenda é que o aprendizado é nosso, né? O conhecimento é seu, você tem que ir buscar, e, portanto, funcionário competitivo. A empresa também estimular isso, como você falou. A empresa motivar esse processo. Né? Legal, obrigada. É isso aí. Mais algum ponto? Boa tarde. Boa tarde. Eu concordo plenamente com essa visão de que realmente as organizações têm que incentivar tanto a busca quanto a aplicação, porque não basta só você incentivar que o profissional ele se qualifique, mas você tem que dar condições para que ele possa aplicar aquilo que ele foi buscar. Mas eu gostaria de observar uma coisa na fala da Lili aí no final. Hoje ainda existem muitos colaboradores nas instituições que esperam dela a provocação e o subsídio de investimento em treinamento. Então, eles não assumem o papel de protagonismo, o que hoje é a palavra-chave do mercado, né? Uhum. Não, é verdade, Nilo, concordo em gênero, número e grau. A gente está falando que eu, pessoa, preciso ir buscar o meu conhecimento. Claro que se a minha empresa me abrir portas, pagar um curso, eu vou achar super legal, mas eu não vou dizer que eu não fui buscar esse conhecimento porque a minha empresa não me pagou o curso. Né? Foi o que eu falei, é uma via de mão dupla. Como é que a empresa motiva a pessoa, e ainda tem várias empresas com áreas imensas de treinamento, fazendo trilha, né? Eu conheço várias, fazendo trilha para a formação de competência da liderança. Só que depois não tem espaço de uso e não tem um processo que o faça usar aquele conhecimento. Né? Então, a gente conhece trilhas e academias de lideranças organizacionais, de desenvolvimento de soft skills, mas que depois, na prática, vira aquela coisa, né? Você faz o que eu estou mandando, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e tal. Então, eu acho sim, Nilo, concordo com você. A gente precisa, como cada um de nós, buscar o seu protagonismo e a empresa abrir esse espaço e incentivar essas pessoas. Ao não fazer isso, ao só dizer você tem que ser protagonista, a tendência é que eu vou ser protagonista e vou embora dessa empresa, que não me permite crescer. Né? E crescer não significa que eu vou virar o CEO, mas eu não me permite crescer em conhecimento. Né? Exatamente, eu achei fantástico. Eu acho que é exatamente isso, ótimo. Tá bom. É a tal da recompensa, né? O que me motiva? O que me motiva a ser protagonista? O que me motiva a contribuir com essas estratégias, ser inovador? Né? O que me contribui? Igual a Lilian falou, não adianta eu
ir lá e trabalhar na esfera de pessoas e esquecer da esfera de estrutura, esquecer da dimensão ali de processos, né? Não ter um design organizacional que me permita colocar tudo isso em prática. Então, por isso que tudo isso é interligado, e quando tem uma mudança em um, fatalmente você tem que avaliar os outros também, né? Você não pode ir tendo essas mudanças apenas em uma dimensão, você tem que olhar todas as outras em conjunto, tem que estar interligado. Sandra, queria até complementar um pouquinho com relação a essa parte de pessoas, né? Porque para ser protagonista, eu tenho que ter uma mudança de atitude, de comportamento. E isso está dentro do desenvolvimento humano. Então, pode ser que numa determinada organização, a pessoa não foi incentivada a ter alguns comportamentos, até aspectos culturais. Então, Sim. Isso precisa ser desenvolvido na pessoa também, o comportamento para que ela assuma o protagonismo. E aí, como a Lilian comentou, você também é a via de mão dupla, né? É a empresa e é a pessoa, mas a pessoa precisa ser desenvolvida para assumir esse papel. Bacana. Com certeza. Interessante. Mais alguém, pessoal? Mais algum ponto? Senão nós vamos continuar aqui, nós vamos para o exercício. Não? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Nós temos um desafio para vocês, e como aqui o ponto é inovação, é protagonismo, é o desenvolvimento humano, o desafio ele é duplo. Ele é um desafio para que vocês troquem ideia, incentive o pensamento de vocês, mas também para quem não conhece, não tem intimidade, nós trouxemos aqui uma ferramenta para que vocês façam isso, tá? Então, qual que é aí a regrinha de ouro para o desafio, né? Para a gente garantir que todos deem a sua opinião e que a discussão flua, que defina um representante, tá? E que daí no retorno para a sala principal, essa pessoa vai apresentar a ideia do grupo, ficarem de olho nos tempos e buscar soluções e mediações de ideias. Qual que é o desafio? O desafio é fazer um brainstorm, tá? Só reforçando aqui o conceito de brainstorm para quem... Só refrescar a memória, né? O brainstorm, o que acontece? Ele é uma conversa por vez, não criticar e nem julgar a ideia do coleguinha, né? Encoraje as ideias doidas, porque das ideias doidas é que pode surgir algo e você vai trabalhando em cima dessa ideia. Construa sobre a ideia do outro. Então, todas as ideias são bem-vindas, não se deve podar nenhuma ideia. Seja visual, então, nessa parte do seja visual é que a gente vai trabalhar e propor uma ferramenta para que vocês trabalhem dentro dessa ferramenta para ajudar a ser visual. Mantenha o foco e fique no assunto proposto, então, cada sala vai ter um assunto. E quantidade importa, crie o máximo de ideias possíveis. Tá? Nós vamos trabalhar em cima da estrela de Galbraith, eu sempre me enrolo falar esse nome, e o que vai acontecer? Nós teremos 5 salas, que vão representar aqui as 5 esferas dessa estrela, tá? Então, nós vamos ter uma sala que vai fazer um brainstorm a respeito da estratégia sobre perdendo mercados, tá? A gente vai ter uma sala que vai... quantas salas vão dar, Lilian? Eu acho que 2 ou 3, 5. Acho melhor a gente ter 3 salas. 3 salas. Porque acho que vai ter mais discussão em grupo com 3 salas do que com 5. Isso, acho que sim. Tá? E aí, então, segue a sequência aqui, né? Estratégia, estrutura e processos, ou... Acho que é legal, né? Estratégia, estrutura e processo, sim. A gente seguir essa ordem. Então, nós vamos ter 3 salas, nós vamos trabalhar estratégia, estrutura e processos. A sala 1 vai trabalhar, vai fazer um brainstorm em cima de perdendo o mercado. A estrutura, a sala 2 vai trabalhar sobre a baixa autonomia na gestão, tomada de decisão lenta e concentrada. E a sala 3 vai trabalhar sobre processos de alto custo e ineficiente. Então, é o quê? É trazer ideias para que essa empresa que está perdendo o mercado, como ela pode se recuperar, né? Essa empresa que tem uma baixa autonomia na gestão, onde a tomada da decisão é lenta e concentrada,
como a gente pode melhorar essa estrutura e nos processos que ele tem um alto custo e é ineficiente, o que nós podemos fazer, que ideias nós podemos ter para inovar nessas 3 esferas de estratégia, estrutura e processos, tá? Por favor, tirem foto desse slide, um minutinho para vocês tirarem foto, para que vocês usem na discussão, como um apoio para vocês, principalmente o brainstorm. E lembrando sempre que o brainstorm é assim, não existe ideia ruim, não existe toda ideia, mesmo a maluca, é bem-vinda, trabalhe sobre a ideia do outro, seja visual, por isso que a gente abriu esse mapa mental para vocês trabalharem juntos essa coisa visual, né, da exposição. E como a gente viu, essas 5 dimensões estão todas interligadas, então é só Sala 1 vai tratar de estratégia, mas, ao mesmo tempo, ela vai falar de estrutura de processo de recompensa de pessoas. Só que ela está olhando para aquele desafio que é como é que eu me reposiciono melhor no mercado. E é claro que você vai falar de pessoas, quais são as ideias para melhorar sobre isso, tá? Então, é essa a ideia. Estamos com 3 salas, em cada uma das salas tem entre 5 e 4 pessoas. O Nando, que é o cartunista, vai gerar nas salas, vocês vão ter sempre uma pessoa da consultoria junto com vocês, mas o uso do ferramental é de vocês, tá? Uhum. E o que é esse ferramental? É um mapa mental, como a Lilian comentou, e nesse mapa mental você vai acessar através desse site, mindmaster.com, vai clicar em entrar para fazer o login. Eu vou passar para vocês o e-mail, né, o usuário e a senha, e vocês vão clicar aqui no mapinha para entrar. O mapinha, para quem não conhece, é interessante ficar nas funcionalidades básicas, que é o quê? Clicar em cima aqui de estratégia, por exemplo, e clica no maisinho para adicionar a sua ideia. Eu tive uma ideia sobre pessoas, então eu clico aqui em pessoas e no maisinho para adicionar a minha ideia. E assim sucessivamente, vai clicando no recompensa e no maisinho para colocar as ideias, tá? Caso você queira ligar uma ideia na outra, você tem um botãozinho aqui do lado do maisinho, que é uma setinha que você liga uma ideia na outra, se você achar que é necessário. Caso você conheça a ferramenta e quiser usar algum outro recurso, fique à vontade. Mas a ideia é a gente colocar o máximo de ideias dentro desse mapa. E aí, nós vamos trabalhar com essas 3 salas, sala 1, 2 e 3. É interessante que uma pessoa só acesse, porque para não ficar muitas pessoas mexendo no mesmo mapa, então elejam o seu representante, que vai entrar no site e vai acessar. O usuário para a sala 1 é encontrossala1@gmail.com. E a senha é padrão para todo mundo, dinâmica@01 com D maiúsculo. A sala 2 é encontros sala 2 e a sala 3 é encontros sala 3. Quando vocês entrarem, vai pedir um código. Eu vou passar esse código para a pessoa da dinâmica que está de apoio na sala para vocês e ela vai fornecer o código para vocês acessarem. Mas qualquer dúvida, qualquer problema, vai ter uma pessoa da dinâmica que consegue ajudar vocês com o usuário, com senha, com código, com essas funcionalidades básicas para que vocês consigam utilizar. Alguém tem alguma dúvida em relação a como usar a senha, né? Enfim, alguma coisa que a gente possa esclarecer antes de irmos para as salas? Então, vamos lá. Quanto tempo de sala? São 10 para as 6? 30 minutos. 30 minutos de sala, então vocês vão automaticamente para a sala 1, 2, 3, 4. 15 segundos antes das salas, o processo se fecha automaticamente, vocês voltam para essa sala geral. E aí está aberta a discussão nas salas. Quando vocês voltarem, a gente apresenta o mapa, cada sala pega o seu mapa, escolhe uma pessoa e apresenta o mapa. Estou liberando as salas, abrindo as salas, ok? Então, okay. Open all rooms. Que legal. Eu posso falar um pouquinho, não sei se as outras quiserem falar depois também. Por favor. Todo mundo junto, bacana. Tá bom. Bora lá. Então, a gente acabou rodando todas as esferas.
Na parte de estratégia, eu dei o exemplo do nosso negócio, que é a construtora, que a gente sempre trabalha. A primeira coisa que a gente faz é uma análise de viabilidade bem forte. Então, para uma empresa que pode estar perdendo competitividade, eu acho importante fazer essa análise inicial de qualquer projeto ou qualquer novo produto, para não fazer investimento tão arriscado, né? Talvez buscar minimizar sempre esse risco. Foi falado também em revisão de valores da empresa. E aí, o que mais? Na parte de estrutura, a gente comentou sobre reavaliação dos ativos, talvez mudar para uma estrutura menor, um escritório mais eficiente, talvez rever a parte de pessoal, né? Se não tem muita gente talvez improdutiva, que a gente possa tornar a folha mais eficiente. E aí essa segunda a readequação de estrutura baseado nos processos, que a gente pensou em revisão de processos e de procedimentos existentes. Então, isso puxou essa readequação da estrutura, né, baseada nesses processos. Aí, acho que... Vocês querem falar das próximas? Rosângela? Lisângela? Oi, vou falar. Tá, então, aqui em processos ainda vem, a gente colocou aqui, buscar novas tecnologias, né, novos maquinários, automatização de processos. Aí vem ali para pessoas, treinar, investimento, motivar as pessoas, recompensa e reconhecimento por resultados. E em recompensas, a gente colocou o programa de premiação. Elisângela, quer falar alguma coisa? Não. Elisângela? Caiu, não. Caiu a conexão dela. Elisângela? Não. Oi? Quer complementar com alguma coisa de como foi a discussão? Só o que a gente já colocou, que as meninas já falaram, sobre só assim de processo, né? Que ela dizia, em inovação, em máquinas mais novas, que às vezes até acho que a menina falou que para otimizar o processo com máquinas novas, poderia até diminuir pessoas, né? O que a gente estava falando aí, que para inovar o processo, adequar com máquinas tecnológicas, não necessariamente precisa assim, não dispensar as pessoas. A gente otimiza o processo em várias outras coisas. Sim. E como o Rosângela já falou também em pessoas, nesses processos, né? Como o Rosângela falou, a gente revisar procedimentos de qualidade, treinar. Oi? Ela ficou muda? Alô? Muda. Elisângela. Caiu. Não caiu, não. Ela está... mudo, né? Ela abriu o som agora. acho que... Eu? Opa. É que Oi, deu uma voltou? fechada no seu som. Fechou de novo. Não, está aberto. Não, está aberto lá. Tá. Na hora que você estava falando, o som desapareceu. Caiu. Eu acho que era alguém ligando, eu desliguei o som. Entrou de novo, ficou mudo. Meu Deus. Tá escutando? Agora sim. Sim. Ah, tá. Escutaram ainda o que eu estava falando? Não, quer dizer... Um pouco. Você estava falando sobre... Aí, ela está fechando sozinha. A gente estava ouvindo você falar sobre a questão de processos e de maquinário, na questão das equipes, que isso poderia afetar a diminuição das equipes, né?
Ah, tá. Essa discussão que vocês fizeram. A discussão que ela falou assim, em máquinas, investir em maquinários novos, a otimização de processos, né, por meio de máquinas tecnológicas mais avançadas. E assim, na minha opinião, mesmo que tenha as máquinas avançadas para otimizar processos, não necessariamente precisa disponibilizar as pessoas para o mercado, né? Tem várias etapas que a gente pode se corrigir, se adequar dentro do processo. Se vamos num setor, não servir naquele setor, serve para outra. Exatamente. Não é só recorrer diretamente ao enxugamento das pessoas, é isso. Uhum. E como a Rosângela falou, né, de processo, a gente treinar as pessoas, rever os procedimentos de qualidade, isso é bem... Assim, primeiro assim, a gente ver, né, enxugar os nossos processos, rever as coisas lá dentro, para a gente botar as coisas em dia, pelos procedimentos que a gente vai ver nas coisas, né? É bem legal mesmo, vai ser bem bacana. Que bom, que ótimo. Muito bom, muito bom. Muito bacana. bom. Mais alguém? Vou chamar o quadro, o mapa da segunda O 2. sala. Muito obrigada, sala 1. Sala 2 sou eu que vou compartilhar. Eu estava com o César, com a Rosângela, e depois entrou a Miriam. Estou ruim de nome, gente, mas eu chego lá. Vou compartilhar César, aqui. a Regina e o Rubens. Isso. É isso, o Rubens também. Desculpa, Rubens. Vou compartilhar aqui. Foi? Foi. Quem é o porta-voz é o César, certo, César? Certo. Você quer começar por onde? Vamos começar por pessoas. Pessoas, Bom, boa tarde, pessoal. Nós trocamos uma ideia sobre o assunto, e sobre pessoas, a gente pensou sobre a qualificação da liderança, né? A importância de você ter uma liderança conhecendo os nossos objetivos e que consiga atingi-los. Então, assim, para isso, nós temos que ter uma liderança qualificada, né? Muitas vezes a gente quer resultado tendo pessoas que não dominam a ficção. Contratar pessoas que tenham aderência à estratégia da empresa, né? Então, a gente compreendeu que esse ponto, os pontos de... César? Acho que é a internet dele. Os colaboradores. Oi. Oi, a gente te ouviu na contratação de pessoas aderentes à estratégia da empresa. Tá. Os colaboradores, né, com os skills necessários para atingir, né, os resultados, né, a retenção, né, de talentos, né, então nós entendemos que é importante, uma vez que você teve uma boa contratação, saber reter esse talento, né, treinamento contínuo, a gente pegar e sempre estar com esse objetivo claro, ter os treinamentos, né, encontros, né, para falar sobre essa cultura, né, porque muitas vezes nós a companhia cria, a companhia tem a cultura, só que isso daí não é disseminado, né, ela não tem de ideia sobre a cultura. A gente escuta muito a cultura de dono, né? Só que o que a gente quer que a pessoa tenha, qual tipo de dono, né? Como que essa pessoa atinge essa cultura de dono? Muitas vezes você tem que ensinar, né? Como que o cara pensa que tem dono. E ter o feedback, né? Realmente ter o one-on-one, conseguir proporcionar esse feedback para atingir os resultados. Tá? Olhando lá, né? Essa recompensa, a gente entendeu que recompensa, nós temos que ter um plano de recompensa bem claro, né? O que nós queremos,
aonde, onde vai, como vai receber, né, qual resultado as pessoas precisam dar. Então, muitas vezes, se a companhia tem seu plano de recompensa, fala que tem o plano de recompensa, e isso não está claro, ele fica como decisão de um líder ou de um gestor, independendo do seu interesse, ele não consegue atingir o resultado, né? Metas reais, né? A gente fala muito dessa parte de você proporcionar meta atingível para o seu colaborador, né? Não adianta a gente ter meta que não consiga ter atingível, né? Recompensa, né? Realmente, isso é um ponto muito difícil de tratar dentro das empresas, né? Pessoas sempre ficam com medo de falar, da mesma forma fica falando nos bastidores, né? Então, assim, a recompensa financeira, ela tem que ser também clara, a pessoa tem que saber até onde consegue e como consegue. E não só financeiro, né? A gente entender que tem outros tipos de reconhecimento, né? Então, a gente falou sobre premiação por tempo de casa, né? Uma comemoração de datas, né? Que nem aniversário, day off, né? Então, assim, nós falamos sobre esse modelo, né? E meritocracia, né? Por resultado. Só que aí, até o Rubens, ele fez uma provocação, né? Se o Rubens quiser colocar, eu nem sei se pode ser assim, né? Foi uma provocação sobre meritocracia, ele deu até um exemplo bem real, né? Do Nubank. Você pode compartilhar, Rubens? Eu trouxe uma provocação, um brainstorming, na verdade, para a gente levar para casa e repensar essa questão de meritocracia, porque meritocracia, em tese, seria quem traz resultado e quem faz as reais mudanças seriam recompensadas. Mas nós sabemos que nós vivemos numa sociedade onde nós temos um racismo estrutural, machismo estrutural, onde o homem branco ainda tem a tendência a ocupar cargos muito de chefia. Então, essa meritocracia, no ponto de vista teórico, é legal, mas a gente entende que na prática não funciona bem assim. Até porque algumas pessoas entram em alguns campos da empresa com faculdades melhores, com a ajuda de alguém, de um padrinho, e outras pessoas não têm como cortar essa fila para poder chegar e alcançar os seus resultados. Essa foi um furo que a presidente do Nubank deu no Roda Viva. Isso, aí eu falei há 2 semanas atrás, isso. falou uma grande bobagem. Que é muito difícil encontrar liderança negra. Preta, no caso, né? Tem que fazer como está fazendo o Magazine Luiza, né? Sim, aí quando a Magazine Luiza faz, aí todo mundo também vai contra. Então, a gente vive num país polarizado, né, na atual situação, mas esse é um assunto que não pode morrer. Acho que tem que estar sempre em debate, principalmente entre os gestores e empreendedores, porque diversidade faz a diferença, a diversidade é o que faz a máquina andar, né? É isso aí. César, você vai para onde agora? Estratégia, estrutura, processos? Processos, né? Nós entendemos aí que para uma empresa conseguir ter uma autonomia, né? Esse desenvolvimento, ele tem que ter seus processos bem definidos, né? Desenhados realmente, né? Muitos processos, só que é um processo antigo, não tem atualização, né? A gente entende que tem que ter os KPIs, né? Bem definido, muito entendido o que são os KPIs. Travou, Sérgio. Questão de né? Alô? Oi. Então, os KPIs, eu acho que é muito tráfego, né, nesse momento. Essa hora é complicada. Mas vamos embora. Dá para ir. Tá. Tranquilo. Então, treinamento, né, para atender esses processos, né? A gente entende que muitas vezes você ter os processos desenhados é pouco, você tem que treinar os colaboradores, né, compreender. Muitas vezes vale a pena, né, você pegar e ir ponto a ponto
e para conseguir, quem sabe com isso você até minimiza algumas partes, né? Fazendo atualizações, a integração entre as áreas, né? Ter uma boa comunicação, entendemos que faz parte do processo, né? E todos trabalhando com o mesmo objetivo, né? Porque enquanto algumas empresas acaba sendo pelo que o líder ou que a gestão quer, né? E a gente compreendeu que muitas vezes, quando tem clareza, perde o foco. Sobre a estrutura, nós falamos exatamente da alta direção dar mais autonomia, porém entender que tem dos KPIs evitar. Compreendemos também que muitas vezes, se não tiver essa autonomia, né, nós não conseguimos atingir os resultados, né? E a estratégia é realmente você ter uma direção, a direção, né, ela ter uma clareza onde quer chegar, né, compreendendo aí que a gente tem que conhecer a nossa concorrência, né, se conhecer também, né, porque quando você se conhece, você entende qual a melhoria que você precisa para atingir, né, e passar a concorrência, entendendo a tendência desse mercado, né, e ter uma única direção, né, onde nós comentamos sobre você ter uma boa comunicação. Com isso aí, entendemos que a gente consegue aí, né, ter apoio para uma tomada de decisão, né, e diluir, no caso, essas decisões com outros gestores para conseguir aumentar aí a sua autonomia e buscar ser mais competitivo. Legal. Alguém gostaria de complementar? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Acho que foi completo, não? Tá perfeito. Legal. Ok, vamos para o 3. Regina, já que foi completo, vai ser um almoço e uma janta. Estamos pleiteando, almoço, janta, café. Tá bom. Quem vai compartilhar o 3? O Agostinho vai compartilhar, porque foi ele que construiu, e acho que vai ser... Quem que vai ser? A Dulcineia? Não. A Julieta vai falar para a gente. Bom. Vamos lá, Julieta. Oi, gente. Bom, nós focamos mais no processo, só no processo mesmo, porque, bom, eu não sei exatamente pelos meus colegas, mas pelo que eu entendi era para cada time falar só de um tema em si. Bom, para o processo, nós definimos que, primeiro, temos que eliminar a perda, dar treinamento aos funcionários, né, para definir como vão ser feitas todas as etapas, mapear e otimizar esses processos. Aí vamos ter uso de ferramentas como BPMN, o Lean Six Sigma, para definir quais etapas são feitas, onde ocorrem esses problemas, para sanar, ver qual processo pode ser automatizado, para diminuir riscos, enfim. E otimizar o processo, mudar alguma coisa que for necessária. Definir controles de andamento, esse controle já está nessa ferramenta também, nesse Sigma, que dá para definir esse processo. Tem outras ferramentas também, então eu só estou exemplificando uma, a mais fácil, e eliminar movimentações desnecessárias. Bom, eu não sei se quer acrescentar alguma coisa. Alguém do grupo, de outro grupo, gostaria de complementar? Tá. Não? Legal, pessoal. Muito interessante a estrutura. Então, quando a gente falou de processo, o Agostinho está aqui mexendo, né? Falou também na estrutura, né? E aí, Julieta, de adequar a estrutura de processos otimizados de negócios.
Eu acredito que seja mais alinhamento, né, das áreas de negócio com a TI em si, ter essa comunicação entre elas, e estratégia, remodelagem de processos de negócio, bom, e transformação digital. Como parte da estratégia. Legal. Mais alguém? Agora, eu que não fiz parte de sala nenhuma, queria perguntar para vocês como é que foi lidar com a ferramenta, se vocês já conheciam ou não, e como é que foi essa discussão de brainstorming. Depois, eu acho que é pegar um pouquinho os dados de cada uma delas, porque elas são muito complementares, né? A gente fez uma divisão pragmática apenas, né? Poderia ter deixado todos fazendo isso, mas como é que foi essa experiência de usar uma ferramenta que é colaborativa? Você pode usar essa ferramenta no seu trabalho, ela é uma ferramenta fácil, ela não é... Mas ela tem esse dado colaborativo que você deixa documentado, aí você pode ir lá e complementar. Como é que foi essa experiência para quem não conhecia a solução de usar o MindMaster? Alô? Oi. Bom, eu não conhecia a Sandra que mexeu e, nossa, eu achei fantástico. Eu estava vendo como ela estava colocando e gostei demais, demais. Vou aprender. O mapa mental é uma boa forma de você documentar ideias e, às vezes, decisões de reunião, trabalhos em grupo, porque você vai acrescentando conteúdo ao longo de... Aí você fez sei lá, você está lá num projeto, uma força-tarefa, alguma coisa assim, e aí você faz esse primeiro mapa das grandes ideias, aqui a gente provocou um pouco as áreas do mapa mental, mas ele é uma forma colaborativa de acrescentar ideias sobre um mapa construído, né? Então, se usa muito o mapa mental agora nas chamadas práticas ágeis, mas mapa mental é uma coisa antiga pra caramba, mas só que hoje em dia se aplica mais, porque ela vai se construindo ideias e vai se retomando ideias, e ela pode ser feita deve sempre ser feita de forma colaborativa, é muito legal. Quem mais já experimentou pela primeira vez a construção de um mapa mental? Eu achei... falar aqui. Ângela. Eu achei bem legal a ferramenta, o que a gente está vivendo na atualidade, porque a gente está tendo muitas reuniões virtuais, né? E a gente fazia muito brainstorming assim, presencial, então lá com o Flipchart, e essa eu não conhecia a ferramenta, eu gostei muito, até eu comecei a abrir, mas como eu estava no celular, aí desistiram de mim, né? Aí o rapaz abriu. Mas eu deixei gravado para depois eu tentar e fazer com minha equipe. Eu gostei muito, apesar que, assim, como eu senti um pouco de dificuldade, eu gosto muito de brainstorming, mas eu senti dificuldade porque eu cheguei atrasada, aí eu fiquei muito... ainda não consegui dar muitas ideias ao pessoal, né? Mas, assim, eu gostei muito e quero agradecer pela oportunidade de ter aprendido isso aí. Legal. A gente fica feliz em ouvir isso. E aí, César, você ia falar? Sim, eu tenho a mesma visão, né, que ela falou, né? A gente lembra lá do Flipchart, né, ou a lousa, né? Você buscando fazer lá o brainstorm, né? E o mapa mental ele foi bem assertivo, né? Ele vai está sendo que nem comentou no curso, né? No curso não, no início da palestra, disruptiva, né? Porque o modelo agora está vindo outro. E a gente não tem limite, né? Então, você pode colocar isso aí com o seu grupo e saber conduzi-los e trazer aí bons resultados. Eu gostei bastante. Inclusive, da sala do Zoom, onde você separa o pessoal, consegue ter esse tema e discutir, né, de uma forma separada e bem organizada, e bem legal aí para vocês. Parabéns. Legal. Bom. E um ponto importante, né? Para você inovar, para você conseguir
ser criativo, não precisa necessariamente de um alto investimento. Por exemplo, essa ferramenta, ela tem a versão gratuita, que funciona muito bem, dá para trabalhar perfeitamente, e ela tem a versão paga. Então, assim, você tem condições de trabalhar com as ferramentas que você tem, né? E você pode inovar dentro disso. Acho que isso também dentro da sua carreira. Você, como um profissional competitivo, muitas vezes investir no seu desenvolvimento humano, não necessariamente você precisa ir para Harvard, entendeu? Você tem condições de se desenvolver aqui, você tem, de repente, buscar um acompanhamento de um gestor experiente da sua empresa, que você admira, que você vai buscar essa mentoria junto com ele, não precisa ser um processo caro, não precisa ser um processo penoso, né? Então, quando a gente fala de inovação, de disruptivo, de uma inovação incremental, é nesse sentido, né? Para você se reinventar, você não precisa necessariamente ter um alto custo, ou você precisa necessariamente começar do zero, né? Você pode trabalhar isso de várias maneiras. E o colaborativo é sempre bem interessante, é sempre importante trabalhar o colaborativo. Eu só queria contribuir nessa parte aí, que assim, hoje a gente baixa muito software, hoje a gente muito aplicativo, e muitas vezes você, que assim, eu tenho percebido até uma perda de produtividade, né? Porque vai testando, não funciona, vai testando. Então, assim, ele tem que saber muito bem o que quer para você atingir um resultado, né? Até complementando. E é o que você falou, né? Existem ferramentas baratas que é uma inovação e que pode nos proporcionar crescer bastante, né? Então, é bem interessante. Bem legal. Muito bom, pessoal. Gostei bastante aqui da contribuição de vocês. Muito interessante esse exercício, né? Embora eu coloquei no chat o nome da solução, o mindmaster.com, que tem a versão e tem várias outras ferramentas de mapa mental, que a gente usa essa. Muito bom. E a gente vai fazer agora a junção de todos os mapas de vocês no mapa para mandar para vocês, tá? Então, vocês vão ter o mapa mental das 3 salas compostas, porque uma sala complementa a outra, né? Eu gostei da a última sala, com aquelas setas de processo e tal. Aí a gente vai montar esse mapa final aqui dos encontros. Bacana. Obrigada. Gostaria de pedir para vocês, colocamos no chat o link para avaliação de reação. Quem puder acessar, aproveita que está no celular, no computador. Sandra, qual é a surpresa dos cartões? A gente já tem? Temos, vou compartilhar o cartão. Porque aqui também tem uma coisa diferente, que é usar o cartoon como uma forma de comunicação do nosso período juntos aqui, né? Então, é uma forma de fazer a comunicação, a gente gosta dela, e ela é provocativa também, né? E aí o olhar do Nando para as nossas discussões, ali nós distraídos discutindo, e o Nando capturando as visões aí. Isso. Aqui no caso tem, né, a questão da competição, né, um competindo com o outro, como nós falamos no começo. A mãozinha na cintura foi... A mãozinha na cintura foi ótima, né? Você fez o curso sobre o protagonismo, certo? Logo, eu mando você exercitar o que aprendeu, ok? Muito bom. Colocar em prática. E precisa combinar com os russos, é ótimo. Combinar. Manter a competitividade, precisa capacitar, ter liderança, integrar as áreas e precisa combinar com os russos. Eu acho que essa é sempre a grande questão. E aí hoje eu estava vendo um vídeo sobre projeto, né? Como se tudo desse certo em projeto, tudo é verdinho, e a gente sabe que não. E a provocação de que eu acho que aí a gente volta à questão dos valores da empresa, da cultura da empresa, de lidar com gente, né? Então, é isso aí. Tem mais? Tem mais. Jair, você não compreendeu bem quando decidimos enxugar os processos. É um rolo de Ele papel. pegou o papel. O rolo atrás. É para enxugar mesmo.
Deixa bem sequinho, né? Somos concorrentes, mas a competitividade deve ser saudável. O senhor usou álcool em gel? Hoje em dia. É preciso readequar a folha de pagamentos. Boa ideia. Passe agora no RH. E boa sorte em seus novos caminhos. Readequou na hora. É bem o que a gente conversou, não necessariamente, mas às vezes acontece, né? Às vezes com certeza acontece, e esse ano aconteceu muito. Mas o turnover é um outro ponto de atenção das empresas para a sustentação de uma cultura ou para a criação de uma cultura, né? Então, mais um ponto, né, Liliane, que a gente conversou nos últimos encontros sobre cultura organizacional. Exatamente. Eu queria só falar, gente, que assim, comunicação, a gente é, né, estrategista em comunicação, nada como a gente consolidar, né, o que a gente vivenciou com aspectos lúdicos e fixa muito mais, né, o que a gente discutiu, o que a gente vivenciou. Então, a gente tem usado isso cada vez mais em projetos, né, a parte de facilitação gráfica, de cartoons, e de usar outros aspectos da comunicação, né, não verbais, para reforçar os temas e conseguir fixar ainda mais as principais mensagens. Acho que isso é muito... Só complementando, tá, gente? Estou fugindo um pouco, mas é que... Sim. Não, e aproveitando que também sou um profissional de comunicação, complementando o que a Lili falando, hoje nós estamos vivendo uma era completamente diferente, onde o conteúdo imagético ele tem muito mais valor do que o escrito, infelizmente, para quem gosta de ler. Mas, então, esse tipo de nova abordagem, cartoons, vídeos, fotos, GIFs, utilização de memes, é um novo caminho e a gente precisa estar sempre ligado para essas coisas novas que vão acontecer. E uma coisa que a dinâmica sempre está atenta é para inovação e coisas novas para a gente trazer para os nossos clientes. Aí. Miriam, isso aí. Lilian, é contigo. Não, na realidade... Boa noite para o pessoal. Acho que é isso mesmo. Essa questão das pessoas e da readequação, a gente vai fazer um próximo encontro, né, para falar exatamente de gestão de pessoas. E pensando nessas, claro, a competitividade, a empresa está viva, você está revisando o processo, e a ideia sempre é ter essa gestão estratégica de pessoas, ou seja, colocar as pessoas nas posições nas quais elas têm as competências adequadas. Então, revisar processos, colocar as pessoas nas posições mais adequadas conforme suas competências, faz toda a diferença nesse mundo de competitividade e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouco disso, né, Lília? Nosso próximo encontro. Aí, nosso próximo encontro, 25/11, já coloquei aí no chat. A gente vai mandar o convite para vocês, mas guardem essa data, 25/11, das 5 da tarde às 7 da noite. Quem vai conduzir o próximo tema é a Lilian, que está aqui com vocês, que vocês já conhecem. E vai conduzir pessoas, gestão de pessoas, construção de times de alta performance, tem tudo a ver com esses temas que a gente tem discutido nos últimos momentos aqui das organizações no Brasil. Muito obrigado, pessoal. Preencham a ficha de avaliação para a gente poder melhorar a cada momento e adorei a presença de vocês, a participação e a construção dos mapas.